Oi, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio, capítulo 5 do livro do primeiro bimestre, sobre estética. Para começar a falar de estética, na abertura do livro tem uma frase do Baudelaire que eu vou ler para vocês. Todas as belezas contêm, como todos os fenômenos possíveis, algo de eterno e algo de transitório, de absoluto e de particular. A beleza absoluta e eterna não existe, ou melhor, ela não é mais que uma abstração que desflora na superfície geral de diversas belezas. O elemento particular de cada beleza provém das paixões, e como temos nossas paixões particulares, temos nossa beleza. Essa é uma frase do Charles Baudelaire, que é um poeta e um teórico da arte francês. Ele viveu no século XIX, meados de 1800. Então, estética é uma área da filosofia que procura estudar o conhecimento que a gente adquire através dos sentidos, através dos nossos sentidos. Essa percepção, ela não tem barreiras, então ela vem através de todos os nossos sentidos, às vezes mais de um sentido ao mesmo tempo, quando, por exemplo, um balé que você ouve e observa, uma arte interativa que você toca, que você sente o cheiro, e você vê ao mesmo tempo, porque quando a gente fala de arte, a gente fala de todo tipo de manifestação artística, não só de pintura, de música, de cinema, de poesia, literatura, diversas áreas. E aí, os nossos sentidos vão entrar em contato com essa arte e nós vamos formar uma opinião a respeito disso. Nós aí, para começar a entender como que a gente forma essa opinião, nós vamos discutir um pouquinho esse conceito de belo e de feio. Será que é uma questão de gosto? Será que é um padrão cultural? Como que nós estabelecemos o que é considerado bonito, belo e o que é considerado feio? Então, para falar das interpretações dos filósofos, a gente pode, por exemplo, falar do Platão, que dizia que existe um ideal de beleza que independe do observador. No mundo das ideias do Platão, existe um ideal de beleza e perfeição para cada objeto, e isso não depende da opinião de quem está observando esse objeto. O Aristóteles já vai dizer que belo é aquilo que você compreendeu na sua totalidade. Isso está relacionado à teoria das 4 causas dele, quando ele diz que para você conhecer um objeto, você tem que conhecer a causa material, do que ele é feito, a causa formal, como que você reconhece esse objeto pelo que ele é, a causa eficiente, que é quem que é o responsável por esse objeto existir, e a causa final, qual que é a utilidade, para que esse objeto existe. A causa material, do que esse objeto é feito. A causa formal, o que me permite reconhecer esse objeto como tal. A causa eficiente, quem ou o que é responsável pela existência desse objeto. E a causa final, a causa que é para qual que é a função desse objeto, para que ele serve. Então, o Aristóteles diz que um objeto belo é um objeto que é compreendido na sua totalidade, que é harmonioso, que é simétrico e que é ordenado. Já o Hegel, que é um filósofo que viveu no final do século XVIII, começo do século XIX, diz que o belo é a manifestação sensível do absoluto. O absoluto é o que é total, é o que é inquestionável, é aquilo que não tem comparação, que não tem competição, que rivalize com ele. Ele está no topo, ele é o absoluto, ele é o total. Então, belo é a manifestação perceptível pelos sentidos do que é
inquestionável e verdade é a manifestação objetiva daquilo que é universal, que é total. Então, para o Hegel, belo e verdade são a mesma coisa. A questão do feio, enquanto o belo ele vai nos causar sentimentos bons, aquilo que é considerado belo vai nos causar um sentimento de felicidade, um sentimento de prazer, o feio vai nos causar sentimento de repulsa, de asco, de medo, às vezes. Tanto um quanto o outro está ligado à nossa percepção, está ligado a uma questão subjetiva, a um julgamento que a gente faz a respeito desse objeto. Porém, a forma com que a gente julga, ela é influenciada de diversas formas. Pelo nosso estado de espírito, se você está mais feliz ou mais triste, você pode interpretar diferente uma obra de arte, uma música que você escutou, um quadro que você viu. Depende da situação histórica, do tempo histórico. Então, o que é considerado belo na arquitetura, nas pessoas, na aparência física, na moda, muda de uma época para outra. Da cultura, então o que é considerado bonito em uma cultura, às vezes é considerado asqueroso em uma outra cultura e vice-versa. Então tudo isso interfere a sua visão de mundo, tudo isso vai doar um significado para a interpretação, para os sentimentos que observar e escutar, enfim, não só ver, mas utilizar todos os sentidos e interpretar essa arte, todos os sentimentos que isso vai te trazer. Então, o gosto não pode ser entendido como uma coisa arbitrária, como é uma preferência, porque ele não é apenas um julgamento estético em cima de um dogma. Isso deve ser considerado bonito, isso deve ser considerado feio. Ele se altera no decorrer da história, ele se altera no espaço, ele se altera de uma classe social para outra, ele tem várias situações que interferem no gosto, na questão de gosto e no julgamento, para a gente definir se algo é considerado bonito ou feio. Aí a gente também pode fazer uma discussão sobre a diferença entre grafite e pichação, né? Porque a pichação, ela é considerada crime porque ela não tem uma pretensão artística, ela geralmente é uma marcação de território. Uma palavra, um desenho hostil, não tem uma pretensão artística. Já o grafite é uma manifestação artística comum dos centros urbanos, que surgiu nos centros urbanos, caracterizada pelo colorido que rompe com o tradicional cinza monocromático dos centros urbanos. A gente também pode falar da visão do Kant, que é um filósofo que também viveu no século XVIII, morreu no comecinho do século XIX, e ele diz que não existe um modelo padrão do que é belo. Ele diz que belo é aquilo que, sem conceito, apraz universalmente. Então, para ele, o belo depende do sentimento do sujeito, não do conceito do objeto, porém tem que ser universal. Belo vai ser aquilo que for considerado belo por todos. Aí nós podemos falar um pouquinho sobre a origem da palavra estética. Ela vem do grego, as teses, que significa sensibilidade. Então a estética ela vai se direcionar para buscar todo esse saber, todo esse conhecimento que eu recebo e que eu estabeleço através de como eu sinto essas coisas que os meus sentidos entram em contato. Quem usou essa expressão primeiro nesse contexto da filosofia foi um filósofo alemão, Baumgarten,
que ele também viveu no século XVIII, e aí ele aplicou o nome estética para definir um ramo da filosofia que estudaria as manifestações artísticas. Ele definiu essa nova disciplina como o pensamento que reflete sobre a emoção. Então, se eu entro em contato com o objeto, pode ser um objeto artístico ou não, e eu tenho uma emoção a respeito disso, eu considero ele bonito ou feio, mas além disso, ele me traz uma emoção, ele me traz felicidade, tristeza, plenitude, tranquilidade, agitação, todas as coisas que eu posso sentir quando eu vejo um quadro, quando eu ouço uma música, quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma dança, um grafite, enfim, todos esses sentimentos que eu posso sentir quando eu entro em contato com uma obra artística, e aí a estética vai procurar entender o pensamento que reflete sobre essa emoção. Então, a estética, ela é abordada dentro da subjetividade. Subjetivo é aquilo que depende de cada um, que é individual, não é objetivo universal, é particular. Então, são definições muito amplas e que envolvem a imaginação, a sensação, o sentimento, o gosto, e que variam muito de uma época para outra, de um grupo para outro, de uma etnia para outra, pessoas que estão inseridas em culturas diferentes, etc. Então, o conceito de estética, ele é um conceito para ser abstraído, que ele vai se referir a um conceito mais amplo, que é eu pensar, eu refletir sobre a emoção que o entrar em contato com uma obra de arte me fez sentir. O Baumgarten, esse filósofo alemão, ele inclusive diz que o pensamento belo é o pensamento que brota da contemplação das belas obras de arte, que você contemplar belas obras de arte faz com que você desenvolva um pensamento belo e uma harmonia que vai se que vai estar nessa obra de arte, que vai se manifestar em você também. Então ele diz que a sensibilidade é esse canal aberto que a gente tem, que possibilita a gente compreender o belo e também o feio. O Picasso já diz que depois que um quadro termina, esse quadro continua a mudar conforme o estado daquele que o contempla. Ou seja, por mais que o artista que fez uma obra de arte teve a intenção de colocar um sentimento e de gerar uma reação, não necessariamente isso vai acontecer, e outras pessoas podem encontrar outros sentidos nessa obra de arte exatamente por essa característica da subjetividade. E então, o sentido de uma obra, ele é invariavelmente discutido. As obras de arte podem ser simplesmente artísticas, pelo design, pela aparência, ou elas podem ter uma outra função. Não necessariamente elas têm uma função específica e, às vezes, mais de uma função podem coexistir. A obra de arte pode ser, por exemplo, política, que é quando ela apresenta uma posição de crítica a respeito de algum fato ou de algum problema social, ela denuncia uma injustiça, ela retrata uma realidade dentro de uma sociedade. A obra de arte também pode ser religiosa, quando ela serve a alguma necessidade mística, por exemplo, retratar um santo, retratar um deus, quando ela faz parte de algum culto, em alguns casos, né, imagens sagradas que tem para algumas religiões. A arte também pode ser pedagógica, que é quando ela tem uma função social para colaborar na educação das pessoas, para levar elas a compreender alguma coisa do mundo através de um objeto artístico.
uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Ela pode também ser naturalista. A arte naturalista, ela tem a finalidade de representar fielmente a realidade, não só a natureza, mas a realidade. Então, do mesmo jeito que um quadro que retrate um local da natureza, uma floresta, um campo, fielmente vai ser uma pintura naturalista, uma fotografia 3x4 que a gente tira para colocar no RG, também é uma arte naturalista que está representando a verdade. E também existe a arte formalista, que é a arte que está exclusivamente preocupada com a técnica que é usada naquele tipo de arte. Então, por exemplo, os poetas do parnasianismo, que faziam um poema todo em torno da forma que esse poema ia adotar. A arte, a palavra arte, ou a expressão arte, ela tem dois sentidos, um sentido classificativo e um sentido valorativo. Por sentido classificativo, é quando eu uso arte para classificar algo como arte. Então, eu simplesmente estou estabelecendo que um objeto é uma obra de arte. Isso é uma pintura, isso é uma peça de teatro, isso é uma música. Então, isso é arte. Ou um sentido valorativo, que é quando eu atribuo um valor e digo, isso sim é arte, isso sim é pintura, isso sim é música, isso sim é vestido, porque a moda também é uma forma de arte. Então, procurem sempre lembrar que a palavra arte tem esses dois significados. Ela pode estar simplesmente classificando algo como que faz parte, como sendo uma obra de arte. Nesse caso, ela não vai fazer um juízo de valor, não vai estar julgando se essa obra é boa ou ruim, é bela ou não, se ela agrada ou não, simplesmente é uma obra de arte ou não, ou é um outro objeto, e tem a versão não, tem o sentido valorativo, que é quando você atribui esse sentido de dizer que algo sim representa aquela determinada arte. E aí, então, vocês podem fazer as atividades do capítulo. Semana que vem eu passo para vocês a correção deles e vou passar também no Google Classroom o trabalho. Vou colocar um trabalhinho para vocês entregarem, um trabalho avaliativo, e semana que vem eu vou mandar uma atividade com algumas questões no Forms, no Google Formulários, também pelo Google Classroom, para vocês responderem por lá mesmo, que também vão entrar para nota, parcialmente para a nota de vocês. Qualquer dúvida, me procurem lá no Google Classroom ou no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau!